graças eu te dou, te louvo, meu Senhor, pois entre os pequeninos tua palavra é luz. Sábios e entendidos seguem seus caminhos, mas os pequeninos tua mão conduz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo os padres concelebrantes, as irmãs, as congregações religiosas que nos acompanham sempre nas celebrações de Aparecida. Muito obrigado por essa fiel audiência. A todos os fiéis de Aparecida, da Arquidiocese, minha saudação. E a vocês, queridos irmãos e irmãs, saúdo também nosso diácono, foi ordenado segunda-feira passada, lá na Fazenda da Esperança. Minha saudação a todos que trabalham e que moram na Fazenda Esperança. Na oração oficial da missa de hoje, nós rezamos assim: ó Deus, pela humilhação do vosso Filho. No Evangelho, Jesus se diz: eu sou manso e humilde. Na primeira leitura, o rei que vai entrando, ele é humilde e até vem montado num jumento. Na segunda leitura, Paulo dizendo: não vamos viver na carne, que é muita vaidade, muito orgulho, muito poder. Vamos viver no Espírito. O Espírito é o Pai dos pobres, dos pequeninos. E chegamos no Evangelho, Jesus rezando. Não é ser pequenino rezar. Não é humildade rezar. Não é ter um coração aberto ao Pai rezar. Mas que tipo de oração Jesus estava fazendo hoje? Estava louvando, agradecendo com alegria. Li um comentário desse evangelho, onde o autor dizia que ele estava louvando e dançando também de alegria, porque o verbo grego pode significar também esta alegria de Jesus em forma até de dança.
O que importa é o louvor. Embora lá na África se louva muito a Deus dançando nas liturgias católicas. Pois é, irmãos e irmãs, mas de onde vem esse júbilo de Jesus? Da humildade dos pequeninos. Te glorifico, Pai. Te bendigo, ó Pai. A mesma oração da pequenina e humilde Nossa Senhora. Ela no Magnífica também diz: minha alma glorifica ao Senhor, porque olhastes para a pobreza da tua pequena serva. Eis aí os pequeninos que causam esta alegria no céu e na terra, mas ao coração de Jesus. E ele então também hoje canta o seu próprio Magnificat pelos pequeninos. Mas por que tanta alegria? Exatamente porque os grandes do tempo não aceitaram Jesus. Nem o poder religioso, nem o poder político, nem os pequeninos, mas que têm um coração grande. Têm um coração, vamos dizer assim, cheio de orgulho. Então, não aceitaram Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então é grande a alegria de Jesus quando ele vê que os coxos, que os cegos, que os pobres, que os doentes, que as crianças, que as prostitutas, que os pequeninos o aceitam. Está agradecendo porque o reino de Deus está chegando pela porta da humildade. E no Antigo Testamento, também no Novo, esses pequeninos quem são? Chamados de Anauim, os pobres de Deus. Mas pobre aqui não é somente a pobreza econômica. Pobres, estes pequeninos, são aqueles que têm fé. E porque têm fé, acolhem de braços abertos a Jesus Cristo. Porque têm fé, bebem da sua palavra. Porque têm fé, seguem os passos de Jesus. Como não se alegrar, como não dançar de alegria, vendo então que há alguém como Maria pequenina, acolhe o reino de Deus. Mas esses pequeninos são os que aceitam Jesus, são os que têm um coração aberto a Deus e aos irmãos, quer sejam ricos economicamente, quer sejam pequenos e pobres, mas têm fé, abertos a Deus, abertos aos irmãos, são os pequeninos que causam esta alegria imensa no coração de Jesus. Os pequeninos são os que se arrependem, tipo o rico Zaqueu: Senhor, eu roubei, mas vou devolver a metade aos pobres. Tornou-se pequenino. E assim Levi, e assim Paulo, e assim tantos de nós, e tantos santos também, que eram poderosos e se tornam pequeninos. Francisco de Assis era um menino rico. Inácio de Loyola também. Afonso de Ligório, da corte, importante, advogado. São os grandes pequeninos que acolheram Jesus Cristo, se arrependeram, pedem a ajuda de Deus e se convertem. Mas nós, irmãos e irmãs, diz a psicologia, nós nascemos com um complexo chamado complexo de onipotência. É Adão. Adão não era pequenino, queria ser grande, queria ser Deus, queria dominar, queria comandar o bem e o mal. Complexo de onipotência. E aí vem todos aqueles problemas, né, irmãos? Da vaidade, do orgulho, do mau uso do poder e também, vamos dizer assim, dessas atitudes de onipotência diante dos outros, de humilhação dos outros, que nós chamamos exatamente de orgulho, de arrogância.
Esses só entristecem o coração de Deus e empobrecem a humanidade. Ninguém de nós gosta de um pai autoritário, de um professor autoritário, de um padre, de um bispo autoritário. Não é por aí. Nosso Papa Francisco, que faz parte desses pequeninos, ele diz: Deus vem a nós nas vestes da humildade. A humildade de Deus Pai em criar um mundo incompleto. Agora aí com esse tufão, Deus Pai também sofreu, mas na sua humildade respeita os caminhos da natureza e pede a nossa colaboração para encontrarmos com a ciência, colaborando com Ele, as soluções desses problemas, inclusive a vacina contra o coronavírus. É assim a humildade de Deus, esperando na nossa liberdade, criou-nos livres e respeita a nossa liberdade. Como Deus é humilde. Ele se inclina, Ele desce, Ele se abaixa, Ele enfaixa nossas feridas, Ele vai até ao Egito. Deus é humilde. Mas Jesus, a humildade de Jesus em Belém, nos 30 anos de Nazaré, até o Calvário, o caminho, a teologia do pequeno, como diz o Papa Bento XVI. Jesus Cristo na estrebaria, Jesus Cristo no berço, Jesus Cristo na carpintaria, Jesus Cristo, diz Paulo, anulou-se, humilhou-se, deixou a glória e o poder do céu, e está aí, choramingando, tossindo, mamando, numa manjedoura. Humildade de Deus, humildade de Jesus e humildade de Maria. Os poderosos cairão, mas Ele fez maravilhas em mim, cheia de pobreza, pequenina, mas rica de Deus, rica da fé. Por isso Jesus, nos santos evangelhos, queridos irmãos, quando os discípulos de ontem e de hoje estavam brigando quem seria o maior, ele chama uma criança: vem aqui, menina, vem aqui. O centro do reino de Deus não é o carreirismo, não são os postos que ocupamos, não são as famas que temos, e nem na sociedade também, porque isso só dá briga, dá inveja, dá competição em qualquer lugar, dentro da igreja, dentro da política, dentro da economia, dentro da família. Chama a criança e diz: aqui é o reino, o centro do reino, benditos pequeninos, que coração de criança sem arrogância acolhe então o reino. Jesus privilegia o último. Você quer ser o primeiro, meu filho? Vá lá no último. Então você vai ter condições de ser o maior, de ser o primeiro. Último, os pequeninos. E ainda mais Jesus diz: se você quiser ser grande, arranje um avental do lava-pés e você vai saber o que é ser grande. Quanto mais a gente se abaixa para servir, tanto maior seremos grandes aos olhos de Deus e também diante da humanidade, porque a grandeza está em servir. Te louvo, ó Pai, por esses pequeninos. E quando tudo ia no caminho deste complexo de onipotência, Jesus diz: os pequenos herdarão o reino dos céus. E aí vai Francisco de Assis: eu sou um nada, sou zero, sou miséria. E Ele me fez o que sou.
E assim nessa linha vai Teresinha de Jesus, do menino Jesus. E não se tornaram grandes por acaso. Irmãos e irmãs, vamos então pedir esta graça, porque se a gente tiver esse coração pequenino, nós vamos acolher os apelos de Jesus. Primeiro, vinde a mim. Quem não tem o coração pequenino vira as costas e fica lá murmurando e criticando contra a igreja e contra todos. Vinde a mim, aflitos, vinde a mim, vós cansados, eu vou ser repouso, eu sou alívio. Mas se vocês não vierem, morrerão sufocados nessa aflição e nesse estresse da vida. Vinde a mim. É só os humildes que fazem esse trajeto até Jesus. Vinde, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, mansidão quer dizer humildade, e mereceu uma bem-aventurança. Os mansos é que possuirão a terra. Num tempo de tanto armamento, como falou a primeira leitura, vinham a cavalo e acreditando nas armas, acreditando no poder do ódio. Nós recebemos de Jesus esta escola de humildade, de mansidão, não a agressividade, não a impaciência, não ao ódio, não a violência. Mansos, mansidão, conquistaremos a terra. Sou manso e humilde, e já expliquei essa humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos nos colocar também nós nessa fila dos que têm o coração de pobre, da humildade. E vamos também então nos colocar ao lado de todos esses pequeninos e humildes. Como disse, seja qualquer classe social, mas que sejam abertos ao Evangelho e ao Reino. Nos coloquemos do lado dos doentes, do lado dos pecadores, do lado dos pobres, que a economia chama de invisíveis. Ouvimos várias vezes, estamos no Brasil admirados, porque tem tantos invisíveis, mas para Deus não há invisíveis por serem pobres, e nem para nós. Tenhamos este olhar em favor desses pequeninos. E por que não dizer na nossa Amazônia, os índios, agora infectados, os negros, as crianças, os desempregados, os migrantes. Quantos pequeninos precisam de nós. E também quantas pessoas de bem, ricos economicamente, mas com seu coração pequenino esperam por nós, para que eles também encontrem os caminhos da realização, que não é o dinheiro, não poder servir a Deus e ao dinheiro, mas é exatamente este caminho dos que acolhem a riqueza de Deus. Sede ricos em Deus. E por fim, Deus nos dê a graça de gestos pequenos, que vão alegrar muito o coração de Jesus. Dizer, meu irmão, me desculpe, parabéns por isso e por aquilo. Bom dia, como vai? Parabéns, um elogio, um ato de gratuidade, apenas um olhar. Esses gestos tão pequeninos fazem um bem imenso, chegam a curar as pessoas e até convertê-las ao Evangelho e ao Reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada melhor para nós do que entrarmos como Jesus, com as vestes
e o caminho da humildade. Obrigado, pequeninos, porque vocês vêm ao santuário, sendo ricos ou pobres econômicos. Obrigado, pequeninos, porque vocês nos ajudam a viver o Santo Evangelho. Minutinho de silêncio, peçamos esta graça de sermos os pequeninos que causam alegria a Jesus.